creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão. Aqui estamos, Pai, porque reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti. Reconhecemos, Pai, que sem Ti nada somos. Reconhecemos, Pai, que sem o Senhor sobre a nossa vida, certamente iríamos perecer. Por isso, Pai, que boa coisa é estarmos diante do Senhor. Por isso, que boa coisa é, Pai, estarmos aqui para aprendermos contigo, Senhor, para aprendermos com a Tua santa, pura e preciosa palavra. Que o Senhor tenha liberdade, Pai, de tratar conosco. Que o Senhor tenha liberdade, Pai, de falar com cada um que aqui estás. Olha para esse homem, olha para essa mulher, para todos, Senhor, e fale conosco. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. É isso que eu te peço. E eu peço isso ao Senhor, para que o teu santo nome seja glorificado. E todos digam, assim seja. Digam graças a Deus. E aplaudam ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, bom dia. Tudo bem, gente? Vamos sentar. Vamos sentar em nome do Cristo. É bom tê-los aqui. E é bom estarmos aqui. Amém? É bom termos a oportunidade de ouvirmos a Santa Palavra, a oportunidade de aprendermos com ela. Eu sempre digo o seguinte, o Evangelho ele é completo. O Evangelho ele cura, liberta, transforma, prospera e o que mais? Nos salva, né? A salvação é a cereja do bolo, né? A salvação é o principal, é a cereja do bolo. Agora, é claro, a salvação nós vamos desfrutar dela quando? Quando já estivermos naquilo que chamamos de estado eterno. Mas antes de estarmos lá, ainda temos a nossa vida aqui. E aqui ele cumpre tudo isso, tá? Ele cura, ele liberta, ele transforma, ele prospera em todos os sentidos. Ele cura tanto fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, ele cura. Ele liberta, irmão. Tem pessoas que estão aprisionadas, literalmente, tá? Em prisões espirituais. O diabo tem feito muitos reféns. Mas quando Jesus entra na vida dessa pessoa, ele liberta a pessoa do cativeiro espiritual. Né? Ele tem transformado vidas. Não é à toa que quando a pessoa realmente se entrega a Jesus, é aquela velha história, né? Existe o antes e o depois. E o depois sempre é para melhor. Quando Paulo escrevia a carta à igreja de Corinto, ele já dizia, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são o quê? Passadas. Né? Tudo se fez o quê? Novo. Agora é uma nova vida em Cristo. É uma nova vida. Né? Eu costumo sempre brincar, né? Essa nova vida, a pessoa lá, embora seja já adulta, né, humanamente falando, espiritualmente falando, é uma criancinha. E ela vai crescendo. Toda pessoa que nasce, ela tem que crescer, né?
De vez em quando eu fico olhando para os meus filhos assim, dormindo, né, o Davi e a Isabela. E eu lembro de quando eles nasceram. Né? Os dois nasceram, claro, são gêmeos, obviamente, nasceram no mesmo dia, óbvio. Não, o Davi nasceu primeiro, é o mais velho, né? 2 minutos. Ele é mais velho, gente. 2 minutos nasceu primeiro, né? O Davi nasceu com 1,680 kg. A Isabela nasceu um pouquinho mais gordinha, 1,860 kg. Só inverter o dígito, né? Bem dizer, você segurava assim, irmão, assim. Sabe essas bonequinhas que você vai na loja, assim, você vê dentro da caixinha, assim, você quase que segurava na palma da mão, assim, bem dizer, sabe? Aí eu olho para eles hoje, assim, já tão grande, né? Completaram já 4 anos, caminhando para 5, aí, quer dizer, ano que vem, né? Mas na hora, assim, que eles estão dormindo, assim, eles acordam, dá aquela espreguiçada, dá aquela esticada, né? Aí você olha assim e fala, meu Deus. Mas é o processo normal. Nasceu, tem que crescer. Né? Quando a pessoa nasce espiritualmente, né, ela tem que crescer. Né? Crescer, é necessário crescer. Né? Até para que não sejamos mais meninos no entendimento. Paulo alertava a igreja sobre isso. Não podemos ser meninos no entendimento. Né? A Bíblia fala, quando era menino, pensava como menino, mas quando deixei de ser menino, também parei de pensar como menino. Ou seja, isso mostra o quê? Que tem que existir, tem que haver um crescimento, uma evolução, né? E além do Evangelho, né, curar, libertar, transformar, o Evangelho também prospera. E essa palavra prosperidade, tem gente que afunila ela só para o sentido financeiro. Claro que não. A palavra prosperidade abrange todas as áreas da vida, mas também a área financeira, por que não? Né? Se tem uma coisa que o Senhor Deus quer, é abençoar o povo dele em tudo, inclusive na área financeira, por que não? Eu não estou aqui falando que você vai ser mega multimilionário, viu? Mas se Deus quiser fazer de você um milionário, Ele faz, porque Ele é Deus. É ou não é? Não existe, né, impossibilidade para Ele. Não existe. Tá? Mas Ele prospera em todos os sentidos. Por exemplo, a pessoa não conhecia Jesus, né, o casal. Aí começam a congregar, se convertem, aceitam a Jesus, começam a viver a palavra. Aí aquele casamento, que era um casamento cheio de intrigas, discussões, às vezes até agressões. Aí agora é um outro. Agora é um casal literalmente que se ama, que vive uma vida para que um realize o outro, busque a felicidade do outro, caminhando juntos com Cristo. Ué, podemos dizer que agora esse casamento é um casamento próspero, é ou não é verdade? Então, está vendo aí? Então, olha só o Evangelho se cumprindo na vida das pessoas. E é isso que o Senhor Deus quer fazer, abençoar a todos. E no final de tudo vem a cereja do bolo, que é a salvação. Amém, gente? Glória a Deus? Então, tá bom. Então, vamos para a palavra do Senhor? Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 22. Nós vamos aprender algo muito importante hoje, viu? Eu quero que você atente para cada tópico dessa pregação. Normalmente, vocês já sabem, né, eu divido sempre a pregação em tópicos. Eu creio que é mais fácil, né, para poder até você aprender. Então, nós vamos aprender aqui hoje com Lucas capítulo 22. A partir do 54, tá? É um texto muito conhecido. Vamos lá, irmãos. Lucas capítulo 22, versículo 54. Todos encontraram? Amém. O texto diz assim: então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro fazia o quê? Seguia-o
de longe. Irmãos, primeira lição. Nós não podemos seguir a Jesus de longe, de uma forma distanciada. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que é discípulo se aproxima. Nós devemos seguir Jesus de perto. E quando eu falo seguir a Jesus, aí eu sempre bato nessa tecla porque é importante. Quem é Jesus para nós hoje? É a palavra. Nesses dias aqui, sobre qual a narrativa de Lucas diz que o Senhor Jesus era seguido de longe pelo Pedro, claro que aqui, até aqui, o Senhor Jesus ainda estava no nosso meio, em carne e osso. Hoje o Senhor Jesus não está mais no nosso meio assim, carne e osso, mas Ele continua se fazendo presente. Claro que essa presença é uma presença espiritual. E a manifestação dessa presença espiritual, nós a conhecemos pela palavra. Até porque o Senhor Jesus é a palavra. A Bíblia diz, através do Evangelho de João, que Ele é o verbo, ou seja, é a palavra encarnada. Ele voltou aos céus, mas Ele continua sendo a palavra. Em Apocalipse 19:13, também eu sempre cito isso. Põe para mim aqui, Alice, por favor. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Era a visão, tá? Que João estava tendo de Jesus na ilha de Pátimos. E o nome pelo qual se chama é o quê? É a palavra de Deus. Então Jesus é a palavra de Deus para nós. Então, quando eu digo que não podemos seguir a Jesus de longe, significa o quê? Que nós não podemos estar o quê? Longe da palavra, irmão. A palavra tem que fazer parte da nossa vida. A palavra tem que nortear a nossa vida. Hoje se usa muito, né, o tal do GPS. Antigamente, né, quem usava aí o GPS antigo, qual que era o GPS antigo, pastor? Tinha um livro chamado Guia. Não sei se alguém chegou a usar aquilo. Teve um tempo que eu trabalhei com meu pai tinha uma perua Kombi, e ele agregou numa empresa lá que entregava mangueira, fabricava mangueira, melhor dizendo, e meu pai saía para entregar por toda a grande São Paulo, né? E eu passei um tempo trabalhando com meu pai. Nós carregávamos a Kombi, íamos até os estabelecimentos para fazer as entregas. E andar em São Paulo, irmão, tem que conhecer. Se não conhecer, bate cabeça. Então tinha lugares assim que não sabíamos. Então nas bancas de jornal vendia o guia. Aí você pegava lá o nome da rua, o CEP e tal, aí mandava para uma página. Aí você abria a página, aí tinha lá um mapa, né, daquele lugar. Alguém lembra disso, pessoal? Alguém chegou a usar aquilo? Alguns, né? Hoje não, hoje você põe ali no telefone, né? Rua tal, número tal, iniciar, meu Deus do céu. O negócio vai te conduzindo direitinho. Seu destino está a tantos metros à direita, ainda dá o lugar, né? Direita, esquerda, rapaz. Então, aquele guia nos conduz. Te leva literalmente no endereço que você quer. Nós devemos, olha só, todos nós devemos ser guiados, irmãos, pela palavra. Isso é seguir Jesus de perto. Mas muitas pessoas estão como Pedro, caindo no erro de Pedro. O Senhor Jesus, ele já tinha sido levado. Ele agora estava na casa do sumo sacerdote. Já tinha se iniciado ali todo aquele trâmite, todo aquele processo, e horas à frente ele já estaria na cruz. Então, quando ele estava lá na casa do sumo sacerdote, né, os outros discípulos já tinham dado no pé. Pedro era aquele, né, que, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Dos 12,
ainda era o que estava mais perto, mas mesmo assim era o perto longe. Parece até uma coisa, né, ilógica. Né? De todos, ele é o que estava mais perto, mas mesmo estando perto, está longe. E assim são muitos hoje. Tem gente que acha que está perto, mas está longe. Quer ver uma coisa? Hoje as pessoas querem seguir Jesus sem congregar. E é impossível, gente. Por que é impossível, pastor? Porque é vontade de Deus que o povo dele se reúna como igreja. Aí hoje tem gente que tem essas, sabe, esses pensamentos. Não preciso de igreja, não. A igreja sou eu. Eu não preciso lá ficar em culto, não. A minha vida já é um culto. Vem cá, que você é templo do Espírito Santo, é verdade. Tá? Que Deus hoje habita em nós, é verdade. Tá? Que a sua vida tem que ser um culto constante, é verdade. Mas nada disso, viu? Anula a minha, a sua, a nossa vinda até o lugar de culto. Até porque aqui nós nos reunimos para cultuarmos a quem? A Deus. Inclusive a própria palavra de Deus faz uma analogia, compara a igreja a um corpo, ou seja, a um organismo. Um corpo, para ter vida, os membros devem estar o quê? Unidos. Parte um ser humano no meio, não tem vida, ele morre. Então, a pessoa deixando de congregar, ela acha que está perto. Mas está como Pedro. É o perto, longe. De vez em quando a gente escuta aí alguns boberóis aí. Boberóis você põe entre aspas, viu? De vez em quando a gente escuta algumas falas equivocadas. Longe da igreja, sim. Da presença de Deus, jamais. Nossa, essa fala parece até que é muito espiritual. Não tem nada de espiritual. Em Hebreus 10, 25, põe para mim aqui, Alice. Olha o que o escritor de Hebreus registrou aqui na carta. Não deixando a nossa o quê? Congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros. Então, o escritor da carta aos Hebreus, ele é taxativo. Ele fala, vocês não devem abandonar o hábito congregacional. É o que ele está dizendo aí. Se ele diz para você não abandonar o hábito de congregar, significa o quê? Que você tem que ter uma congregação. Um lugar sobre o qual você se dirige àquele lugar. Ali você se une com seus outros irmãos em Cristo. Esse tipo de união se caracteriza como sendo uma união chamada irmandade, tá? E aqui nós estamos unidos num só propósito, num só pensamento. Que é o quê? Cultuar a Deus. Engrandecer e enaltecer a Deus. E quando a pessoa ela vai deixando o hábito de congregar, meu irmãozinho, essa pessoa ela já está começando a fazer com que os seus próprios interesses, os seus próprios desejos, venham estar acima do que diz a palavra. Em Provérbios 18, coloca para mim também aqui. Olha o que a Bíblia diz. Busca o seu próprio quê? Desejo, aquele que faz o quê? Se separa. Ele insurge-se contra o quê, gente? A verdadeira sabedoria. Ele busca o seu próprio desejo. O desejo dele agora não é mais estar entre os irmãos, ele já não valoriza mais a comunhão, ele já não valoriza mais a unidade. Para ele, estar onde você está agora já não tem mais valor nenhum. O que tem valor? Os seus ideais, o seu pensamento, os seus interesses.
Esses dias eu mandei um vídeo para vocês de um trecho da pregação do pastor Jaime de Amorim Campos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui assistiu. Tenho certeza. Não vou nem perguntar quem assistiu. Tenho certeza que você assistiu. O pastor Jaime falava sobre esse modismo de um grupo chamado o quê? Desigrejados. Quem são os desigrejados? São esses que começaram, né, a fazer com que os seus próprios desejos, interesses e ideais sobressaísse o quê? O valor da palavra. Aí começa, sabe? Esses pseudos evangélicos, pseudos espirituais. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de comunhão, eu não preciso estar naquele lugar, eu sou a igreja, Deus habita em mim. Aí começa, gente, com essas papagaiadas que não tem a menor base, não aguenta o menor confronto com a veracidade da palavra de Deus. Facilmente se desconstrói o que muitos estão construindo como argumento. Eu não preciso me reunir em nenhum lugar. Então você precisa ler mais a Bíblia, porque a igreja primitiva nos ensina isso. Em Atos 11, vamos lá. Atos 11, 26. Olha o que a Bíblia diz aqui. Deixa marcadinho Lucas, tá? Nós vamos voltar à leitura, tá? Deixa marcadinho Lucas. Dá um pulinho lá em Atos. Atos, capítulo 11. O versículo será o 26. Podemos? O texto diz: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela, o que, gente? Igreja. Se reuniram. Eles estavam o que, gente? Reunidos. Como vocês estão reunidos agora. E o termo diz, o termo aqui, naquela igreja, conotação de espaço, lugar. Vocês estão reunidos aqui, nesta igreja. No passado, eles tinham um lugar, que eles se reuniam naquele lugar. E olha como é que termina o texto. Vou ler todo ele. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja. Olha aqui, o termo igreja aqui é usado para lugar e não a pessoas apenas, tá? A pessoa, melhor dizendo, de uma forma individual. Mas a pessoas e espaço físico, tá? E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram o quê? Muita gente. Irmãos, igreja é lugar de ensinamento. O que você está recebendo agora é o que, gente? Ensinamento. Quando a pessoa, irmão, ela começa a não querer mais frequentar, congregar na igreja, é como se o ensinamento da palavra não tivesse valor para ela. Não, pastor, eu leio a Bíblia, eu aprendo sozinho. Olha, irmão, vou falar uma coisa para você. Tem muita coisa que realmente você vai aprender sozinho, meditando. Tem muita coisa que você vai aprender assim, mas tem muita coisa que não. Tem muita coisa que você vai ter que ser instruído. O próprio livro de Atos mostra que Filipe foi conduzido por Deus, não foi conduzido por ele próprio. Filipe foi conduzido pelo Espírito Santo e chegou a um homem que estava sentado numa carroça, e a Bíblia diz que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Filipe chega perto dele e fala: vem cá. Você entende o que você está lendo? O rapaz olha para ele e fala: como é que eu vou entender se ninguém o quê? Me ensinar. Eu preciso que alguém me explique, eu preciso que alguém me ensine. Filipe subiu, ensinou o rapaz. Inclusive a parte que ele estava lendo do livro de Isaías era a parte que falava do Messias. O Filipe ensina que Jesus é o Messias prometido. O rapaz crê, não tanto só crê, como também é batizado. Prova de que ele o quê? Creu.
Então tem coisas que é necessário que a pessoa seja instruída, até para que ela possa aprender. Por isso que nós cremos, gente, naquilo que a Bíblia chama de revelação. Revelação não é aquilo que muitos acham hoje, tá? De vez em quando a gente vê umas coisas também por aí que só, meu Deus, meu Pai do céu, né? Revelação. A pessoa revela lá número de RG, CPF, número que calça. Mas são esses, né, esse boberol que alguns ficam realizando por aí. Não tem nada de palavra de Deus. Pastor, mas Deus não pode usar alguém de uma maneira assim extraordinária para dar um recado direto para a pessoa? Irmão, não seria leviano, eu não seria leviano para falar que é impossível. Deus, ele é soberano naquilo que ele faz. Mas isso, é exceção. Exceção, mas põe exceção nisso. E já diz a velha história, exceção não é o quê? Regra. Hoje a regra é Deus tratar conosco por meio da sua palavra. Por exemplo, antes de estar aqui no altar, onde eu estou agora pregando para vocês, eu estava meditando na palavra justamente para que eu pudesse hoje pregar para vocês. Enquanto eu meditava, eu estava buscando o que de Deus? Revelação. Isso que é revelação. É você chegar, buscar da palavra, não é de outra fonte não, é da palavra. Eu não posso buscar em outra fonte algo para pregar para você. Eu tenho que buscar aqui, é da palavra. A palavra aqui, a inspirada é essa. Os 66 livros que compõem as Escrituras são os livros inspirados. Esses livros têm a conotação da palavra viva. Então é daqui que a gente extrai o quê? A revelação. E quando eu subo no altar, de uma forma inspirada, eu transmito a palavra revelada. É aquela palavra que, num discurso, gente, numa pregação de 20, 25, 30, 40, 50 minutos, 1 hora, em algum momento, aquela palavra vai impactar você. É como se fosse aquela flecha certeira que entra no coração, atinge o alvo. Aquela palavra, como o nosso missionário R.R. Soares ensina, é a revelação de Deus para você. É essa revelação que você tem que pegar para você e falar, isso daqui vai mudar a minha vida. Então ali Filipe estava ensinando para aquele rapaz. E o entendimento dele se abriu. Por isso que é necessário congregar, gente. Para você receber o ensinamento, receber o direcionamento, receber o que é a revelação de Deus para a sua vida. E a revelação é essa, é a palavra do Senhor. É o que todos nós precisamos. Aí o versículo, terminando, para avançarmos, diz assim, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados o quê? Cristãos. Por que eles foram apelidados de cristãos? Porque a forma como eles viviam parecia com a forma de Cristo. Você pode ver que eles se reuniam para ensinar a palavra, como Cristo sempre fez. Quando o Senhor Jesus ia ministrar os seus cultos, por várias e várias vezes, o povo se apertava, disputava espaço. Em Lucas capítulo 5, naquele episódio da pesca maravilhosa, preguei para vocês esses dias, a praia do lago ficou pequena, não tinha lugar para mosquito, porque o povo disputava espaço para fazer o quê? Ouvir a pregação do mestre. O povo saía de onde eles estavam e se reuniam ali para ouvir os ensinamentos do mestre. E tem gente que está perdendo isso, irmão, perdendo essa essência. Eu não preciso congregar, eu não preciso de igreja, nem de pastor eu preciso, meu pastor é Jesus. Aí começa com essas, vamos dizer assim, ações que parecem que são espirituais, mas não são, gente. É tudo engano. Tudo engano. Então cuidado, a pessoa que está perdendo o hábito de congregar, está servindo Jesus de longe. E nós não podemos servir a Jesus de longe. Pelo contrário, devemos estar,
grudados nele. Tem um livro do missionário R.R. Soares que ele fala isso. Grudar-se em Jesus para não cair. Devemos estar junto dele, grudado nele, para não cairmos. Amém, irmãos? Segundo lugar, volta lá para o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 22. Vamos ler o 54 de novo, a gente parte para o 55, que é o segundo tópico. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, o que Pedro fez? Assentou-se Pedro entre eles. Irmão, aqui vai uma segunda lição para nós. Você tem se assentado ao redor do fogo do Espírito Santo? Ou você tem se assentado ao redor do fogo, da fogueira dos ímpios? O Senhor Jesus estava lá para ser colocado diante do sumo sacerdote, para ser acusado de algo que não fez. Muitos estavam ali como falsas testemunhas, querendo incriminar Jesus. Era tempo de frio, então acenderam uma fogueira ali no pátio, para se aquecer, obviamente. Claro que aqui, viu gente, aqui eu acho que dificilmente alguém aqui, que se você nunca saiu de Porto Velho, Rondônia, acho que você nunca acendeu uma fogueira dentro de casa para se esquentar. Né? Porque aqui só tem duas temperaturas, amor, é quente e muito quente. Não é, né? Meu Deus do céu, aqui não faz frio. Eu lembro que lá em Guarulhos, nós fomos morar num bairro chamado Ponte Alta. 86, mais ou menos, não fala a minha memória aqui. E o que acontece? A casa que a gente comprou nesse bairro, irmão, era um bairro longe, irmão, longe de tudo e perto do nada. A casa que a gente morava era assim, sabe, longe do tudo e perto do nada. E a casa ainda não tinha acabamento, era só bloco. Bloco, aquele bloco sem ser tijolo de barro, aquele vermelho, aquele cinza. E tinha muitas frestas assim, sabe? Entre os tijolos assim. Então, em dias frios, muita friagem entrava assim. E eu lembro que o meu pai um dia pegou um tonel de lata que tinha em casa, que a gente enchia de água, e jogou a água, pegou lá tipo umas brasas lá, colocou dentro do tonel, levou o tonel para dentro de casa para poder dar uma esquentada, sabe? Tava frio, gente, frio. Mas quando eu falo frio, é frio, gente, frio. Frio assim da temperatura ser 5 graus, sabe? Mas a sensação térmica se aproxima, sabe? Você saía pela manhã assim, o orvalho nas plantas estava até cristalizado, sabe? Frio, irmão. E assim, depois de uma meia hora assim, sabe? Aí aquele frio já não estava mais assim, sabe? Tomando conta daquele cômodo da casa, que era a sala. Aí já estava assim uma temperatura agradável, sabe? Gostoso. Já dava até para tirar o cobertor de cima de você. Então, se aquecer naquele fogo ali, dava satisfação, dava prazer, contentamento. Nós temos que analisar qual é o fogo em que estamos o quê? Nos aquecendo. Pedro não queria nem ser identificado. Ele se assentou ali e começou a se aquecer naquele fogo. Toma cuidado, irmão. Às vezes você está se assentando para se aquecer em um fogo, cujas pessoas estão ao redor desse fogo são pessoas ímpias, não temem a Deus.
Ah, pastor, mas se for assim, como é que vamos ganhar essas pessoas para Jesus? Deixa eu te explicar uma coisa. Duas coisas importantes. A primeira, realmente, para que as pessoas se convertam, é necessário que a luz chegue até elas, para que elas tenham condições de ver que a luz é boa. Por isso que a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Nós temos que ser o quê? Portadores da luz. Devemos levar a luz para aqueles que estão na escuridão. Isso é uma coisa. Outra coisa é você se envolver com a escuridão para fazer parte dela. E tem gente que está assim, irmão. Ela se assenta no fogo dos escarnecedores, não para ser luz, mas para fazer parte. E detalhe importante, quando eu falo que às vezes sentamos nas rodas, cujo fogo é o fogo do escárnio, aí você logo pensa o quê? Nos mundanos, as pessoas que não querem nada com Jesus, os adúlteros, os profanos, os prostitutos, os idólatras, os bandidos, os malfeitores, tá? Todos esses precisam, tá? Da luz de Cristo, precisam, conhecer a luz para poderem, saírem das trevas. Isso é fato. Isso é fato. Agora, existem pessoas que às vezes você chama até de irmão. E a gente que está lá, escarnecendo de Jesus. Você chama até de irmão, mas são pessoas ímpias. São aqueles que Paulo falava deles, os falsos irmãos, falsos obreiros, falsos mestres. Paulo sempre alertou a igreja contra isso. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu não posso ficar andando com gente adúltera, não. Eu não posso ficar andando com gente prostituto, não. Eu não posso ficar andando com gente idólatra, não. Eu não tenho que tomar cuidado para mim não me contaminar. Não, realmente, tudo isso você tem que tomar cuidado. Mas peraí. Você só olha com essa lente? Você só olha, por esse ângulo só? Você não consegue olhar por outro, não? Tem gente que se diz irmão, mas não é. Diz que teme ao Senhor, mas não teme coisa nenhuma. Por isso que Paulo escreveu isso daqui, Vamos para 1 aos Coríntios, capítulo 5. Olha o que Paulo falou aqui. Irmão, isso aqui é coisa séria demais. Primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. A partir do versículo 9, olha o que ele diz aqui, coisa séria, gente, olha o que ele fala, 1 aos Coríntios 5, 9, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Aí ele vai explicar melhor embaixo, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair da onde? Do mundo, E aqui ninguém cria uma bolha para viver dentro dela, a gente está inserido no mundo, e no mundo que a gente vive, tem todo tipo de gente. Mas quando Paulo fala aqui, quando eu vos escrevi, que não vos associeis com que praticam tais coisas, Paulo está falando de comunhão, de relacionamento, de laços, para que você se faça participantes de suas obras. Mas aqui, na sequência do texto, Paulo dá uma outra tônica importante para a igreja. Olha o que ele fala para essa igreja que serve para nós. Versículo 11. Mas agora, olha só, escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se o que, gente? Irmão,
Tem gente que diz que é de Deus, que é de Jesus. Falar, gente, é falar. Falar até papagaio fala, irmão. Falar qualquer um fala. Eu sou de Deus, eu sou de Jesus, Cristo é minha vida, eu sou crente, sabe? Tem gente, claro que essa moda saiu um pouquinho de cena, mas teve um tempo aí que a pessoa vestiu a camisa 100% Cristo, colocava fitinha na cabeça, eu sou de Jesus. Nada contra, não é errado, mas espera aí. A vida da pessoa tem que denunciar quem ela é. A própria vida dela denuncia. Ela não precisa carregar uma placa pendurada no pescoço, sou de Jesus. A vida dela denuncia quem ela é. Então tem dizendo que é irmão, que teme a Deus, que isso, que aquilo. Mas vamos continuar a leitura. Vamos ler o 11 de novo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for o quê? Devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem aí do quê? Comais. Você tem que tomar cuidado. Às vezes, irmão, você começa a se associar, se assentar para se esquentar num fogo de gente que é rebelde, intrigueira, contenciosa. Aí eu vou fazer aqui uma analogia. O que a Bíblia diz? Se eu ando com gente sábia, Provérbios 13:20, né? Se eu ando com gente sábia, a Bíblia diz que eu me torno o quê? Sábio, né? A Bíblia está falando de probabilidade, né? A Bíblia está falando do poder, né? Daquilo que está sendo ali reforçado nela, aquilo que está sendo estimulado nela. Ela anda com gente sábia, peraí. Conversa de gente sábia é diferente da conversa de gente tola. A influência de uma pessoa sábia é diferente da influência de uma pessoa tola, estúpida. Então, se eu ando com gente sábia, tudo aquilo que acompanha quem é sábio, automaticamente vai me induzindo, vai me condicionando, vai me influenciando. Então, fazendo um trocadilho, se eu começo a andar com gente carnal, a probabilidade é que aos poucos você se torne uma pessoa o quê? Carnal. E quando eu estou falando andar com a pessoa, você cria laços, vínculos, aproximações, onde essas aproximações são laços estreitos. Daqui a pouco você está se tornando uma pessoa carnal. Aquele fogo que a pessoa se aquece, se você começar a se aquecer ali, daqui a pouco você está tendo satisfação naquilo. Se eu começo a andar com gente rebelde, e a Bíblia fala de gente rebelde, irmão. A Bíblia fala desses. Daqui a pouco eu serei tão rebelde quanto aquela pessoa. E a Bíblia diz que o fim desses é trágico. Quando você lê as Escrituras, todos vocês já leram isso, nos dias de Moisés, Moisés enfrentou uma rebelião de uma turma, cuja cabeças pensantes dessa turma eram 3. Coré, Datã e Abirão. Olha o nome dos bonitos. Eles eram os mentores de um levante de rebeldia, de rebelião, contra a figura de autoridade de Moisés. Só que você acha que eram só os 3 patetas? Não. Outros patetas seguiram os 3 patetas.
Famílias inteiras se tornaram rebeldes, seguindo a escola de Coré, ou Corá, não sei como está na sua Bíblia. Datã e Abirão se tornaram rebeldes também. O juízo para eles foi cruel. Ó. A terra se abriu, caíram todos dentro, e depois Deus fechou a terra. Por isso que nós devemos seguir o que diz a palavra. A Bíblia diz que devemos provar os espíritos, para saber se os espíritos são de Deus. Põe aqui para mim, Alice, por favor. Olha o que diz aqui, ó, a carta de João. Ó. Amados, não creiais em todo espírito. Espírito aqui, gente, são pessoas, tá? Mas provai se os espíritos são de quem? De Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado aonde? No mundo. Então você pode ver que aí o João está falando, ó, você tem que provar a pessoa. Como é que eu provo a pessoa? É só olhar para ela, gente, e ver o fruto que ela produz. Simples. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelo seu fruto. Você olha para o fruto que a pessoa produz. O fruto mostra se ela é uma pessoa digna de você se associar, ou se ela é digna apenas da sua oração. Porque há momentos que você, orando pela pessoa, você já está fazendo o que tem que ser feito. Porque se você se aproximar muito, a peçonha mortal que está na língua dela pode te contaminar. Tem um tipo de serpente, você que é entendido nisso aí, meu filho, que ela não precisa nem te morder. À distância ela lança o veneno. Qual que é essa daí mesmo, gente? Acho que é a cobra cuspideira, se eu não estou enganado. É? Alguém conhece aí? E aí, pastor, o senhor que é um perito em serpente? Não? Naja, quem falou aí? Naja? Eu não sei. Tá? Mas essa cobra é assim. A distância, ela consegue... O jato de veneno vai sobre a pessoa. É coisa séria. Então você tem que tomar cuidado, irmão. Às vezes, ó, uma aproximação, o veneno já está te contaminando. Em João mesmo, na terceira carta, põe para mim aí, capítulo 3. No versículo 9, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, olha o nome do bonito aqui, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, ele queria posição, reconhecimento, não nos recebe. Ele já estava começando, irmão, né, a se separar. Não quero mais, né? Isso daí, ó, não é para mim não. Lembra que lemos agora há pouco? Provérbios 18. Busca o seu próprio desejo, aquele que se separa. Esse Diótrefes já não estava mais querendo se submeter à autoridade apostólica da época, às lideranças da igreja na época. Ele estava começando a querer fazer a coisa do jeito dele. Aí olha o que acontece, continua lendo aqui comigo. João falava, porque se eu for, trarei à memória as obras que ele o quê? Faz, proferindo contra nós o quê? Palavras maliciosas. É isso que eu estou te falando. Diótrefes começou a contaminar outros irmãos com palavras o quê? Maliciosas. Que tristeza. Que tristeza. E para terminar essa parte, ó, e não contente com isso, né, como se não bastasse, não recebe quem? Os irmãos. E impede os que querem o quê?
recebê-los. E os lança fora da onde? Nossa, esse Diótrefes estava sendo um problema, gente. Era um falso irmão. Começou a causar um grande problema. É a mesma coisa, eu chego aqui agora e falo, olha gente, né? Aqui na Igreja da Graça nós oramos, né? Usamos a determinação, mas gente, assim, entendeu? Não é bem assim não, entendeu? Negócio de determinação, né? Mandar o mal embora, né? Não, gente, não é bem, mas como não é bem assim? É bem assim sim. É a nossa identidade, é o nosso idioma. Nós entendemos o quê? Aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que a Bíblia nos ensina. A determinação não é uma ordem dada a Deus. Deus, o Senhor é obrigado a fazer. Não, jamais. Nunca foi ensinado isso aqui. Nós ensinamos o quê? Que a ordem tem que ser dada contra o mal. Você ordena o mal. Quem está por detrás do mal? O diabo. Então você ordena o mal, que o mal pegue o que é dele e faça o quê? Bata em retirada. Eu começo a ensinar outra coisa aqui. Não, gente, não é bem assim. Você tem que aceitar a doença, entendeu? Aceita a doença, porque faz parte. A doença tem que aceitar. Não, irmão. Estou começando a falar outro idioma. Nós ensinamos os 5 passos da vitória. Lembra que o Senhor Jesus passou em frente a uma figueira? Ele queria comer o fruto da figueira, estava com fome, mas a figueira não tinha o quê? Fruto, tinha somente o quê? Folhas. Jesus olha para a figueira e fala, nunca mais coma alguém fruto de ti. No dia seguinte, eles voltam pelo mesmo caminho. A figueira está lá, seca, sequíssima. Os discípulos olham e falam, mestre, aqui, a figueira, lembra? Aí Jesus olha e fala, tipo assim, Jesus olha com aquele olhar, tipo, vocês estão espantados por quê? Aí o que o Senhor Jesus fala? Tende fé em Deus, porque eu vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará tudo aquilo que diz, tudo que disser lhe serás o quê? Feito. Aqui temos 5 passos da vitória. Nós ensinamos isso para vocês. Primeira coisa, tende fé em quem? Em Deus. A sua fé tem que estar só em Deus. Aí daqui a pouco eu chego aqui para você e falo, gente, olha, a fé de vocês tem que estar em Deus, mas não é só em Deus, entendeu, irmãos? Você tem que crer em Deus, mas você também tem que crer nisso, naquilo outro. Irmão, eu estou desvirtualizando você. Eu estou desvirtualizando você do idioma, da identidade, da essência do ministério. E se chegar alguém, se é que já não está chegando, nos teus ouvidos, não é bem assim não. Irmãozinho, é um Diótrefes. É um Diótrefes que está querendo atrapalhar a tua vida espiritual. Você tem que abrir o olho. Por isso que tem certas coisas, eu já falei isso para vocês um bocado de vezes, que a atitude mais sábia da sua parte é o quê? Se afastar. Jesus foi muito claro. Tende fé em Deus, porque eu vos digo, qualquer que disser, irmão, você tem que abrir a tua boca, você tem que falar, você tem que usar o poder das palavras, usar a determinação. Mas daqui a pouco começa a falar o contrário. Não, gente, não é bem assim, é assim sim, irmão. Então abra o olho. Não permita com que nenhum Diótrefes atrapalhe a sua caminhada com Cristo. Vigia qual é o fogo que você está se aquecendo. Amém, Jesus? Que Deus fale mais com vocês. Fique de pé. Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida.
Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão.